Salve, salve, minha gente prudentina. Mais um episódio começando aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma alegria muito grande estar junto de vocês em mais um podcast. Uma alegria receber Pedrão com manto sagrado. Tá de terno hoje, viu, Pedrão? Vai, Corinthians. Papai Pedrão, né? Agora a gente já pode falar. Papai Pedrão. Tô feliz com essa nova fase aí. Vamos ver. A gente tá muito feliz por você também. Parabéns. Expectativa de maio do ano que vem. Mais um corintianinho. Mais um corintianinho, mais um prudentino. E a gente já vai ensinando as coisas, viu, Marcelo? Gostar de futebol, Corinthians, molho verde. Deixa minha esposa ouvir isso. Tudo bem, Marcelão? Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro. Pô, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Já tenho acompanhado aí o sucesso do Prudencast, né, cara? E muito bom estar podendo falar do que a gente mais gosta, né? No caso da entrevista de hoje, que é o futebol. Que massa. E já vou tomar conta aqui um pouco, porque o Marcelo, pô, o cara que é... Eu acho que na bola, assim, é o meu melhor amigo, né? Você e o Matheus são duas pessoas que eu vou carregar pra sempre na minha vida. E já vou começar te agradecendo, porque muita coisa que eu sei de futebol hoje foi de altas ideias com você, com o Matheus, conversando sobre muita coisa. Então, assim, muito obrigado por tudo isso e valeu, viu? Valeu, porque muita coisa de futebol que eu sei hoje é por muita conversa que eu tive com você. Cara, parece que primeiro vai ficar aquela rasgação de seda, mas é verdade, né, Pedro? Que eu lembro que há uns 5 anos atrás, quando eu fui... conversar com você numa rádio, né? Na rádio comercial. Eu até falei pro Matheus, falei pro pessoal que tinha ficado impressionado com o nível das perguntas, do entendimento, porque em alguns lugares que você vai é só explicar o trivial, o básico, e vocês questionavam, vocês inclusive foram assistir alguns treinamentos, né? Foi muito bacana com o Manu. Uhum. Então eu fico muito feliz em ter contribuído, pode ter certeza que também contribuíram, porque toda vez que eu ia na rádio conversar com eles, eu tinha que ficar esperto, porque via coisa boa, pergunta boa, né? Não dá pra ir de qualquer jeito, então tinha que estar sempre bem preparado. E inclusive eu tava trocando ideia com o Matheus hoje, a gente sempre vive falando de futebol e acho que essas conversas que a gente tem, e futebol, a gente sabe que é um meio muito pesado, em qualquer esfera que seja, né? Desde que a gente fale, obviamente, de futebol profissional, da última divisão até lá em cima. Então, a gente fazer e cativar algumas amizades verdadeiras, para mim também é muito bom. A recíproca é verdadeira. Que massa. E o Matheus mandou um abraço pra ele, que certamente ele vai acompanhar aqui o episódio. Mandar um abraço pro Matheus, falar que eu tô com saudade da resenha no terraço do prédio. Ele vai saber o que é. Com certeza era acompanhado de uma cervejinha. Muita cervejinha. Churrasquinho nem sempre, mas sempre tinha uma cervejinha ali. Tem que ter, né? Então já começa presenteando aí. Então, eu agradecer ao Marcelo pelos ensinamentos de futebol, sempre tem um gancho. O gancho é agradecer os patrocinadores do Prudencast também, os nossos queridos amigos da agência Kender. Marcelo, fica à vontade. Tá invertido? Então vai. Eu vou presentear o Marcelo aqui. Obrigado. Presente da agência Kender do Prudencast para você. Pode abrir, fica à vontade, Marcelão. São as famosas canecas do Prudencast. A gente brinca, Marcelo, que a gente quer passar a caneca do Jô. Se a gente chegar lá, eu não sei se a gente chega, mas a ideia é essa. A caneca da agência Kender. A agência Kender, que é uma... Show de bola, que coisa mais linda. Uma agência de publicidade que faz todo esse tipo de impressão gráfica e tudo em marketing também. Para sua loja, para sua festa, sua formatura, para o seu negócio. A agência Kender vai ajudar você nesse quesito, nesse questão de marketing. A agência Kender vai auxiliar bastante você. A agência Kender que fica na Avenida da Saudade, entre o Campus 1 e o campo do Parque do Povo. É mais ou menos da cor da sacola ali, você vai saber, não é? Não tem erro. Você vê o negocinho roxo lá na região, já vai saber. Postar que é a Kender. Isso. Aí, ó, aqui o da Kender. E aí, a Ultracel, a outra nossa patrocinadora, do grande amigo Maurício Caldeira. Marcelo, teve problema com o celular, teve problema com Air fryer, tudo que liga na tomada, ele dá um jeito lá na Ultracel, a assistência técnica de celular. Precisa
precisando de capinha, trocar de tela, problema no sistema do celular, nosso amigo Maurício Caldeira e toda a equipe da Ultracel vai ajudar e auxiliar você. A Ultracel que fica aqui na Alberto Bonfilioli, né? 2116 o número lá. 2116. Ladinho do espetinho do japonês. Exato. É isso. Vamos lá, Fábio. Iniciando aí a resenha. A resenha braba. Marcelo, primeiro eu queria falar para você contar para o nosso público de onde você é, como que você conheceu o Prudente, como que você iniciou sua carreira no futebol. Acho que com o tempo vai passando, né? Cada vez a história vai aumentando, né? Graças a Deus. Mas eu sou natural de Piracicaba, mas eu residi muito tempo aqui em Prudente, né? Então, às vezes, as pessoas até acham que eu sou prudentino. Mas eu... Já dá para ser considerado prudente. né? Sim, já dá. Eu me considero, né? Eu me considero, é presunção, mas eu me considero prudentino também. Tenho muito gosto de morar aqui, né? Inclusive, é aqui que eu conheci minha esposa, que meu filho nasceu. O Pedro vai saber muito bem o que é isso. Mas, enfim, aí estudei Educação Física em Rio Claro, né? Jogava futebol mal pra caramba. Era o quê? Era um meio campista frustrado. Não ajudava pra marcar e não criava e não fazia gol. Falei, pô, sorte que tem 11. Mas chegou a jogar em base, Marcelo, ou não? Não. Só de forma amadora. Alguns campeonatos estaduais amadores, né? Um pouquinho mais sério, mas sem nada comparado com os atletas que eu trabalho em qualquer divisão que eu já trabalhei. Mas, enfim, aí sempre fui apaixonado por futebol. Acho que como a maioria, né, dos brasileiros. Mas aí me formei em Educação Física durante a minha graduação, por isso que eu falo para os meus alunos, né? Eu falava quando eu ministrava aula na faculdade, que a importância de você estar estagiando, às vezes você se doar, né? Eu fiquei 4 anos da minha vida universitária fazendo estágio em projetos sociais, isso foi abrindo portas e muito do que eu sei em termos de futebol, liderança, eu aprendi nesses estágios. Mas graças a Deus, tive a oportunidade que meu pai tinha uma condição financeira razoável, né? Então eu não precisava trabalhar. Alguns amigos meus precisavam trabalhar para se manter, né? Então no horário do estágio estavam trabalhando, mas tinha muita gente que não fazia nada. Então durante esses 4 anos eu fui sempre trabalhando e estagiando, fui aprendendo, me especializando dentro da própria faculdade. Eu lembro que a gente ganhava uma bolsa na época, acho que R$60. Nossa! E nós éramos em 4. A gente dividia a bolsa em 4. Não, ninguém vai ganhar, então vamos ganhar R$15. Eu falei, então R$15 eu vou comprar um CD. Tinha CD do fundo de quintal, todo mês eu comprava um CD do fundo de quintal. Eu tenho uma coleção de uns 30 lá em casa, tá na casa da minha mãe. Eu trabalhava pelo CD do fundo de quintal da época, né? E isso agregou muito. E aí, então, quando eu me formei, eu tive uma passagem breve no União São João de Araras e principalmente no Velo Clube. Foi que abriu as portas para mim como preparador físico. E de lá eu comecei a conhecer o futebol competitivo. Tanto o Velo é de Rio Claro, né? O Velo de Rio Claro, tanto de base quanto profissional. Aí de lá eu vim para Prudente e aí começou a minha fusão com o futebol prudentino mesmo, né? Eu vim para a faculdade, aí fiquei no Oeste Paulista durante muito tempo. Lá que eu aprendi muito, talvez acho que tenha sido o maior laboratório que eu tenha tido. Não tive, como eu falo para os meus alunos, não tive retorno financeiro, mas o conhecimento que eu adquiri, eu era muito novo. Eu cheguei a comandar o time em banco de Série A3 com 27 anos. Caramba. Então Você foi para o Oeste Paulista em que condição? Eu era professor universitário, aí me procuraram porque eu conto, os caras acham... aí vai dar pano pra mão. Outro dia eu falei que eu fui um dos primeiros, ou o primeiro analista de desempenho de futebol do Brasil, porque hoje é uma das funções que está na moda, né? Todo clube tem um analista de desempenho. Scout, né? O scout. Eu comecei fazendo scout porque na faculdade eu era o único aluno do grupo de estudos lá que estudava essa parte tática do futebol. E o professor meu desenvolveu um software que fazia análise tática, mas ele deixou de lado, porque ele achou que não ia dar publicação. Eu peguei e fui desenvolvendo. E aí eu
na época do Oeste Paulista, eu fui procurado por causa dessas minhas análises, né? Só que o Juliano, que era o treinador na época, e o Adriano não deram tanta liberdade que eu já estava dando treino com eles, né? Foi aí que eu acabei desenvolvendo toda a parte que eu também já conhecia, né? De treinamento de campo. Então, eu já tinha a experiência de preparador físico, já tinha a ideia da análise de desempenho e fui juntando com o dia a dia de liderança, que você vai acabando liderar, né? Você fica em grupo de Bezinha, uma das mais variadas, o Pedro conhece as mais variadas histórias, então... Mas, enfim, aí eu comecei analisando a equipe do Oeste Paulista, aí o Juliano e o Adriano com um mês já gostaram, já me puxaram para o campo, em 2 meses, já era auxiliar técnico do Juliano, e aí foi todo esse meu desenvolvimento de 4 anos lá. Nesses 4 anos eu às vezes fiquei treinador interino, quando o Juliano não estava, nas idas e vindas dele, e aí eu criei essa identidade, a gente foi um grupo bem bacana que a gente teve. Talvez esse último ano do Grêmio foi muito bonito, mas eu acho que sim, foi a história mais marcante do futebol prudentino nas últimas 2 décadas, aquele acesso, né? Agora esse feito foi bonito do Grêmio também, mas naquela ocasião a gente tinha muitos atletas da região, né? E o futebol vai passando, as histórias vão aumentando. Eu lembro que a gente jogava às vezes no Prudentão, agora todo mundo fala que o Oeste Paulista jogava bem em todos os jogos, né? Que era uma mentira deslavada. Porque a gente, às vezes, jogava mal, mas o que acontecia é que a gente tinha um grupo com muitos atletas daqui. E, às vezes, quando a gente estava mal, a maioria era parente, era pessoal do amador, que dava força para os atletas. Então, a gente sempre teve o apoio do pessoal. Então, acabou criando aquela estigma que o Oeste Paulista jogava bonito. Uma coisa a gente tinha, identidade, isso é fato, e muita vontade. Porque a gente não tinha o aporte financeiro e não tínhamos... talvez todas as condições favoráveis como as de hoje, mas foi um grupo bem bacana e lá eu aprendi bastante. E aí de lá eu comecei cada vez mais a me especializar no futebol, sempre estudando, sempre escrevendo. Aí surgiram outras oportunidades, né, com a vinda do Barueri, que eu aprendi muito. Aí sim, na época que o Barueri veio, eu trabalhei como analista de desempenho pro profissional e treinador da categoria de base. Então foi muito bacana, porque eu pude aprender dos bastidores um Campeonato Brasileiro de Série A1, né, Série A, perdão, Paulista de Série A1, então eu estava junto com os caras e ao mesmo tempo eu tinha minha categoria de base. É uma realidade totalmente diferente, né? Porque você tava ali numa 3 do Paulista e de repente você tá de analista na Série A do Brasileiro. Série A, que muda totalmente o panorama da situação, né? Exato, e muito bacana. E só para lembrar, Fábio, sorte que você falou, aquela história do primeiro análise de desempenho, na época do OPEC, isso há 2007, 15 anos atrás, a gente já fazia análise dos jogos, eu passava análise individual de cada atleta. Em dia de jogo, a gente filmava, eu anotava uns 3 ou 4 lances capitais, o cinegrafista comigo, era muito engraçado, do lado, faltava 3 minutos, eu subia na garupa da moto, a gente descia, ligava, já tinha um data show, a gente mostrava esses 3 ou 4 lances no intervalo. O treinador já fazia, eu já conversava com o treinador, eu já mostrava os lances, eles hidratavam, me ouvia, o treinador vinha, fazia a parte dele e voltávamos pro jogo. Aí depois do jogo a gente analisava todos os dados dos técnicos do atleta e juntava com a parte fisiológica, que eles tinham apoio da Unesp e da Unoeste na época, né? Então a gente cruzava os dados da fisiologia com os dados técnicos e passava para os atletas. Isso é coisa normal hoje, normal, mas se você falar 15 anos atrás... Era isso que eu ia te perguntar, estrutura praticamente zero para você ser um analista. Cybershot, até que Não, pra ser sincero, nem me recordo qual que era a filmadora, né? Só sei que o programa que eu utilizava eu uso até hoje. Eu fiz um curso da CBF, né, e eu até... não discuti com o analista do Flamengo, ele falou, não, a gente usa tecnologia de 8 câmeras, software, GPS e tal, a licença para rodar é 800 euros. Falei, 800 euros, tá quanto euro hoje? 5,80. 4 mil reais, né? 4 mil reais na Bezinha, você paga um preparador físico e um preparador de goleiro. Você acha que se você vai chegar no time de Bezinha, vai querer colocar 8 câmeras no Prudentão, pagar 800 mil. Não tem nem iluminação ainda. E aí não sei se é o mesmo, mas a análise de desempenho do Flamengo ano passado, quando o Rogério era treinador, né? Isso, exato. Colocou o Jeromel e o Kahneman como zagueiros do Santos, se eu não me engano.
É que tá boa a análise de desempenho no Flamengo. Tava legal na época. E depois reclamo do Brasfoot. Então, mas FIFA que não tem os Mas enfim, aí do Barueri, o Barueri foi embora, né? Eu acabei ficando. E eu tava com uma projeção bacana no Barueri, fui subindo 15 para 17, e aí já tinha a promessa de ficar no auxiliar do profissional do outro ano, mas aí o clube infelizmente foi embora. Aí voltei ficando pro novo Grêmio Prudente, né? E depois Grêmio Prudente, Corintinha, Presidente Prudente, CRB e Oswaldo Cruz. E a experiência no CRB, Marcelo? Bacana. Foi assim... Como surgiu o convite, né? Porque sim. você tinha trabalhado num clube de nível maior, né? Uma divisão maior, mas dentro da sua região, da sua cidade, né? Agora, você cruzar praticamente o país, né? Para ir lá para Maceió, imagino que tenha sido um desafio enorme, né? Foi, assim, eu ministro vários cursos, né, Fábio? Eu tenho o meu curso... eu vendo curso digital, eu fiz cursos presenciais na UniOeste. Isso aí foi uma coisa que eu achei... Sim, no futebol eu conquistei algumas coisas, né? Mas acho que o curso presencial que eu fiz uma época foi muito bacana. Eu fiz 2 edições. E num desses cursos, eu fui convidado para fazer um curso lá em Maceió, na UFAL. E quando eu fui fazer esse curso, eu conheci o pessoal do CSA e do CRB, os dois. E eu tive, na verdade, poucas pessoas, sabe? Só meus amigos mais próximos, né? E aí, nesse mesmo ano, eu já tive a proposta de trabalhar como treinador do Sub-20 do CSA. E aí, eu não aceitei, porque não foi atrativo para a época, mas continuei em contato. Aí, eu fiz um curso de capacitação interna para eles lá, do CSA ainda, durante 6 meses, online. E aí o pessoal do CRB, obviamente, ficou sabendo, eu escrevi um projeto para eles, né? Eles falaram, manda um projeto das suas ideias e tal, mandei. E aí fui lá fazer a entrevista, na verdade já estava praticamente certo. E acabei ficando por lá, por intermédio do professor Heriberto e do professor Pedro, que me levaram para lá. Aí gostaram tanto do projeto que eu acabei ficando como coordenador geral da base. Só que foi, assim, uma experiência muito bacana. Eu gosto muito de aprender, sabe, Fábio? Só que a minha paixão mesmo é estar na grama, né? No gramado, chuteira, ou ensinando os atletas, ou ensinando os treinadores da base, capacitando esses caras. Eu gosto muito de estar lá. Porém, lá no CRB, eu acabei indo para uma direção mais administrativa. E era um solo aí que eu nunca tinha pisado com muito afinco, né? E eu fui aprendendo. Eu não podia negar, né? Porque eu estava num cargo bom, clube grande. E eu fui aprendendo algumas coisas novas, contratuais, de gestão mesmo. E cada dia que passava um pouquinho mais longe do campo, sabe? Com mais trabalho, mas mais longe do campo. Isso, por um lado, me agradou muito por estar num clube grande, né? O CRB é grande, se a gente pensar em 776 clubes, se você está no 28º do Brasil, é gigante. Eu estava muito feliz por um lado, mas não tão contente por outro, né? E aí foi passando o tempo, fui aprendendo o que eu tinha que aprender, fiz algumas coisas muito bacanas para o clube, outras talvez tenha deixado a desejar, a gente também tem que conhecer algumas falhas, né? Mas no grande tocante aí, no geral, fui muito bem avaliado. Mas eu acabei querendo voltar para ter essa oportunidade no campo mesmo, né? De estar próximo e também perto da família, perto da região, perto dos amigos. Então, Deus foi tão bom que a gente sabe que no futebol a gente não pode escolher muito onde vai trabalhar, né? Mas eu tive essa oportunidade de estar retornando e às vezes a gente tem que deixar de lado um pouquinho o aspecto financeiro e voltar. Né? Então, eu estou acreditando bastante no projeto aqui do Oswaldo Cruz, mas foi fantástico a experiência que eu tive lá. Dar uma volta olímpica com 18, tinha 17.800 pessoas no dia que a gente foi campeão da base, eu levei os atletas num dia de um jogo. Que categoria? A gente foi bicampeão sub-17. Estadual. Até a gente não pode ser hipócrita também, que não é igual ser campeão paulista, porque lá tem poucos clubes, né? Tem o ASA, tem o CSA, tem o CRB, então, teoricamente, é mais fácil você ser campeão, mas não é fácil, né? Então, mas foi muito bacana. Mas o que mais gostei de lá foi ter colocado os atletas no profissional, né? Ver os moleques jogar a Série B na TV, lá no estádio,
ver menino que não tinha o que comer já tendo salário bom, isso não tem que pagar. Isso um sentimento pra você deve ser absurdo, né? Então, tanto é que a gente tem um olhar errado, né, Fábio Pedro, de ver futebol com resultado. É errado até o profissional. No profissional é resultado e sim, só. Agora, lá na base, o que mais importa são os atletas que a gente colocou lá pro clube, né? Por exemplo, se você imaginar que a gente tinha um volante jogando de titular, um volante que ganhava 3 mil reais no lugar de um que ganhava 40, ele colocou um de 40 no banco, né? Então, seu clube aí teria um lucro aí de 37 mil reais por mês. Então, se você fizer um trabalho direitinho, você consegue economizar, você vai ter venda, você vai dar oportunidade. E a diferença não é tão grande, técnica, né? Basta os meninos ter experiência, a experiência está jogando que eles vão chegando no nível. Porque é mais experiência de jogo mesmo do que qualidade técnica, a diferença de um atleta da base pro profissional. Marcelo, aí, vou entrar nas minhas teorias. Já conversei com o Matheus disso. Ele ficou pensativo. Eu não sei o que você acha. Na minha opinião, o que difere um jogador de nível de Série C do brasileiro, ou até vamos colocar aí um A3 do Paulista, para um jogador que joga na Série A, num time, nos 13 grandes, vamos colocar aí, na minha opinião, é tomada de decisão. Ele consegue fazer com a bola que a mesma coisa que o cara da Série A faz. A diferença é que talvez ele tenha um psicológico melhor, ele é mais bem preparado e ele tem tomadas de decisões melhores. Então, por estar fisicamente melhor, psicologicamente melhor e também por ter o lado, o cognitivo dele mais aflorado ali. Eu tô no rumo certo ou não? Tá, eu acho que é a própria questão de experiência, né, Marcelo? Porque também. Se você for ver, até esses caras que jogam amador aqui em Prudente poderiam estar jogando não uma Série A, talvez, mas tipo uma Série C, Série B, que você vê qualidade nos caras. Exato. Mas acho que vai um pouquinho sim de conta que você falou. E aproveitando isso que eu falei, o quanto que a formação facilita isso? Legal. Aí, tô falando que a conversa é de alto nível. Eu acho o seguinte, na Série A do brasileiro, a gente já vê uma diferença técnica mesmo. A elite, a bem pequena elite lá do... A Copa do Brasil mostra muito isso, né? Quando o time de Série A pega um de Série B e até a Série C. Eu ainda acho que a qualidade técnica refinada dessa elite, que você falou, os 13, até os 20, da primeira divisão. Porque quando a gente via jogo da Série B lá, por exemplo, a gente viu o Nenê jogar. O Nenê foi lá, Vasco e CRB. Ele é absurdo de diferente, tecnicamente. Um cara da Série A jogando uma Série B. Entendeu? 41 anos. A gente viu o Elvis, que jogou no Goiás, estava jogando pela Ponte, né? Desculpa, estava acima do peso, gordo, mas diferente. Então, eu acho que tem uma pequena elite de qualidade, de jogadores com muita qualidade técnica que estão realmente na Série A do brasileiro. Passou de lá para baixo, aí a gente tem uns jogadores de Série B, vamos supor, de brasileiro. Aí entra o que você falou, são jogadores que têm uma melhor tomada de decisão, mas a parte técnica já é praticamente igual. Só que a experiência, a tranquilidade e tem outra, o aspecto físico. Os caras são muito fortes, muito fortes. Para você ter uma ideia, quando a gente estava na Série 3, a gente tinha dados fisiológicos do nosso time. E junto com esses dados fisiológicos, a gente tinha acesso pelo Turíbio, que era o fisiologista do São Paulo, dos dados do São Paulo. Então você pegava lá o nosso time, que era na época estava em terceiro lugar na Série A3, quando a gente fez os testes, e comparamos com o São Paulo. Os caras do São Paulo, vou chutar grosseiramente, que eu não lembro, mas eles eram 20% mais potentes. Em número, seria, por exemplo, que seria igual você jogar um sub-15 com sub-17. Nós seríamos o sub-15 e eles seriam o sub-17. Eles atropelam. Então, na Série A, e aí já caindo para a Série B, a parte física, juntamente com a tomada de decisão, com a experiência, fazem total diferença, né? A individualidade do treinamento, esses clubes conseguem individualizar. Você chega lá, você tem o seu suplemento, você tem a sua carga de treino, você tem tudo voltado para você. Igual numa academia, se você for com personal, você vai treinar individualizado, você vai ter melhor. Se você for na academia, você vai evoluir. Por si só vai evoluir devagar, né? Então eu creio que a sua teoria, eu concordo muito com a sua teoria, mas eu ainda acho que na elite da elite tem os top e depois vem a parte de treinamento, tomar decisão e a parte física.
eu joguei muito futebol manager. E praticamente por um período longo da minha vida, praticamente durante toda a faculdade de jornalismo, eu fui meio que um nóia de futebol manager. Eu dormia e acordava para jogar FM. E lá tenta ao máximo imitar a realidade, né? E uma das coisas que... Vários treinadores já falaram. Sim, muita gente, Sim, pô. Esse jogo No ano sabático do Tite, 2014, né? Que ele passa sem trabalhar, entre o intervalo que ele ficou até voltar ao Corinthians em 2015... Tem uma foto dele no Real Madrid com o Ancelotti. E o Ancelotti com um print do FM explicando pra ele, assim, apontando. Print de um jogo que a gente joga. Então, assim, é muito louco isso, ver como que os caras profissionais... Tem muito scouting do mundo. Eu já vi um estudo falando que o scouting da SEGA, que é a produtora do jogo, ela é melhor do que praticamente 90% dos clubes do mundo. A da produtora. Porque eles têm... Acho que no Brasil são 38 scoutings. Para analisar jogador de base, jogador de todas as divisões. Então, esses caras eles estão acompanhando tudo. Então, é bizarro o que esse jogo imita a realidade. É o jogo mais realista possível. E aí, lá tinha muito da questão de estrutura física de base. Você trabalhava, muitas vezes você vendia um jogador que você revelava para você investir em estrutura física de base. Porque isso, segundo o jogo, né, facilitaria para você revelar novos jogadores. Na realidade... É mais ou menos assim também, essa parte do refino técnico, do trabalho individualizado, da tomada de decisão melhor. Um time que tem uma estrutura de base melhor, ele consegue de fato fazer com que esse jogador, que talvez não chegaria a esse nível, alcance um nível de refino de Série A, por exemplo? Não, com certeza. Tanto é que, vamos supor não, né? Tanto é que o CT de Cotia foi terminado com o dinheiro da venda do Breno, né? Se eu não me engano, né? No zagueiro do São Paulo. O Mirassol, boa parte foi com a venda do Luiz Araújo. Então, os clubes que têm um pensamento maior, realmente, como que... fugiu o nome, mas eles se retroalimentam, né? Eles vendem um atleta para gerar mais lucro, obviamente para fomentar o futebol autossustentável, para gerar o futebol profissional, para manter, né? Porque é muito oneroso, mas ao mesmo tempo uma grande parte dessa verba vem para novas oportunidades para novos atletas e, obviamente, investimento em capacitação e estrutura. Tanto é que outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, tá no Laranja Mecânica, o Casagrande, um amigo meu. E ele falou, Marcelo, vem aqui conhecer, a gente tá com um intercâmbio com os holandeses, tal, tá bacana. Daí ele me parabenizou por estar de volta aqui. E ele falou uma coisa muito bacana, ele falou assim, cara, mas cada dia tá mais difícil, porque cada dia o pessoal tá estudando mais. O que ele quis dizer é que cada dia tá mais difícil, porque antigamente a gente se destacava mais, porque a gente estudava. Então agora todo mundo está estudando, todos os clubes estão se preparando, todos os clubes estão investindo em infraestrutura para a categoria de base. Então o futebol brasileiro tá assim, crescendo muito com essa ideia. Isso aí reflete num futuro melhor para o futebol brasileiro ou você ainda acha que tem muita questão estrutural para que avance, por exemplo, o nível de uma liga europeia? Não, a gente tá muito atrasado, mas muito mesmo atrasado. Só que o que a gente caminhou, creio, nesses últimos 5 anos, acho que foi aqueles 55, né? Foi coisa de 50 anos, a gente conseguiu em 5 anos com um intercâmbio com a Europa. Só que o que acontecia antes? O nosso jogador, de forma precoce, ele já ia para a Europa com 14, 15 anos. Hoje a gente está, além de exportar já com essa idade, a gente está exportando um pouquinho mais velho e está utilizando esse jogador aqui ainda, né? Então os clubes já estão conseguindo fazer esse trabalho que antes a gente não conseguiu. Os garotos iam como talento puro, bruto, para lá. Era talento e eram desenvolvidos. Exatamente, lá eles iam se desenvolvendo. Aqui agora o Brasil não. Os clubes grandes, que têm estrutura, já conseguem fazer um processo similar. Né? O próprio Hendrick a gente usa porque todo mundo que está ouvindo, está assistindo, já sabe quem que é o Hendrick. Mas é um processo, o Palmeiras faz um trabalho excepcional de base, né? Além de ganhar o que não é parâmetro, ganhar os campeonatos, que nunca foi parâmetro de base, mas além de ganhar, tá o que mais revela, o que mais manda jogador para a equipe de cima. Mas o futebol brasileiro está evoluindo, mas vai demorar muito ainda para a gente chegar no que a gente tem na Europa. Tanto é só você ver o nível dos treinadores, né? Tá mudando muito. Tá mudando bastante. E a questão de cursos, isso ajudou nesse avanço também? Muito. Porque
eu acho que o maior reflexo disso, eu tava pensando nisso esses dias. Há 2 anos atrás, quando o Renato assume o Flamengo, ele fala que ele não precisa estudar. E nos anos anteriores já tinha sido atropelado por muitos que estudavam, né? Sim. E aí ele foi atropelado de novo. E aí você vê o declínio dele no mercado gigantesco. Um cara que era cotado para assumir a seleção para ser a estátua que ele é no Grêmio lá. Eu acho que é o único mercado que ele vai ter daqui para frente na carreira. Essa evolução desses 2 anos, do declínio da carreira do Renato Gaúcho, é um pouco da evolução de quem estuda, de quem se dedica? Sim, a gente teve um boom de treinadores há uns 4 anos atrás, só que acho que foi um pouco precoce, sabe? Uns treinadores acadêmicos, do perfil mais acadêmico, né? Só que eles começaram a perder um pouco a mão em liderança. Então a gente ainda tem essa dualidade aí que as figuras como o Felipão, o Cuca, o Renato Gaúcho, time grande, queira ou não queira, a grande dificuldade é controlar o vestiário e esses caras conseguem ainda como ninguém. Só que com o passar do tempo, devagarzinho, estão chegando os treinadores e os próprios jogadores estão vendo, estão percebendo que trabalhar com treinadores capacitados podem evoluí-los mais. Né? Você trabalhar, por exemplo, com o Abel... Retorno para a carreira deles, né? Exatamente. Então, eles já começaram a perceber isso e tanto é que a gente tem uma enxurrada aí de treinadores europeus por causa da capacidade e o próprio jogador brasileiro ainda tem preconceito com o treinador brasileiro. Né? Então, muitos clubes, ao trazerem alguns treinadores de fora, eles conseguem até sossegar o próprio leão que tem lá dentro do ego dos jogadores, achando que o estrangeiro é melhor que o brasileiro. Muitas vezes mas muitas vezes não. Só que o que tem acontecido é que essas figuras, como você falou do Renato Gaúcho, cada vez mais decaindo, tanto é que só são benquistas no lugar de origem onde foram heróis como jogadores, né? Uma saída que aconteceu é que, como o Felipão fez com o Paulo Turra, né? Leva em todo lugar um auxiliar capacitado e um staff que vai dar o treino. E aí esses treinadores só organizam o vestiário. O que eu ia complementar aqui do que a gente estava dizendo, principalmente essa questão dos cursos. Aí vem uma pergunta, Marcelo. O que isso interfere no seu dia a dia no macro, como no CRB, por exemplo, que é praticamente uma elite do futebol nacional, e o que você traz desses cursos da parte acadêmica para o Oswaldo Cruz para um projeto novo? Assim, eu tenho uma visão do futebol, acho que não é ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é ruim quando você não tem uma opinião formada. O que eu falo em cima do muro é ficar tirar o bom de cada um. Por exemplo, eu brinco que a gente tem hoje no futebol de base muito Guardiola e pouco Tele Santana. Mas o que significa isso? Significa que hoje você tem um treinador de sub-13 que só dá jogo reduzido, vê um atleta de 13 anos e fala, não vou querer ficar com ele porque ele não tá pronto. Nossa, se eu achar um atleta de 13 anos pronto, até o Ronaldo Fenômeno falou que em 94 ele não estava pronto, né? Não, vou mandar embora que ele tá pronto. Então, até na Série A3, na Bzinha, você vai... E onde entra o Tele Santana aí? O Tele Santana, ele, é óbvio, conhecia muito do jogo, mas ele era um cara que ele lapidava o jogador. Lapidava no aspecto físico e principalmente técnico. Então, ele fazia o jogador crescer. E dessa forma o jogador melhorava tecnicamente, obviamente ganhava mais confiança, enfim. Então a gente tem muito... O que a gente tem que fazer? Tem que fazer a mescla, pô. A gente tem que ter, sim, os guardiolas, né? A gente tem que ter a ideia de jogo, a ideia de periodização tática de treinamento, que é uma intensidade maior. E aí o atleta tem mais tempo para ficar em casa descansando, recuperando com a família. Só que, por outro lado, a gente não pode deixar de lado a técnica do atleta e... Olha o nome, é treinador. O treinador tem que treinar o cara. Entendeu? Melhorar a pessoa, melhorar o jogador, melhorar tudo. Então, se a gente misturar os dois, seria o perfeito. Então, o que acontece? Muitas vezes também, nos cursos que a gente fala, principalmente os da CBF são referência, às vezes a gente tem muita informação e às vezes não passam para nós como que é a realidade. Entendeu? A realidade do futebol mesmo. A começar pelo preço exorbitante dos cursos. Né? Você pensar numa licença aí, 11 mil reais, é absurdo, né? Como que... Aí quando eu fiz a minha licença, eram 50 alunos, só 15 eram pagantes. Eu era um pagante, o resto eram os clubes que pagavam. Tinha gente lá que ia fazer com contragosto, com o próprio Renato Gaúcho.
né? Ah, vou fazer porque eu tenho que fazer, mas o clube que pagava. E, então o curso às vezes não é acessível a quem realmente precisa também. Então não são todos. Aí a minha ideia de fazer os cursos aqui na região é pegar o sumo que eu aprendi lá e passar para os caras, né? Tudo que eu tenho de experiência e passar. Mas o que a gente tem que sempre levar em conta é aplicável isso que os caras aprendem? Ou O que se eles ensinam lá, Marcelo? eles Vamos lá, ensinam no resuminho. no resuminho, sem querer ser arrogante, o curso, vamos supor, no conteúdo de 100%, você vai depender de cada um, de cada experiência de vida, de cada nível, né? Mas metade é encheção de linguiça. A licença C, você vai ver muita coisa que vai ter na B. E aí, quando você fizer a A, você vai ter quase tudo que você teve na B. Entendeu? Então, mas assim, o que você vê? Você vê nas licenças, a licença C é para trabalhar em escolinha e iniciação. A licença B, categorias de base, início de futebol profissional. A licença A, futebol profissional. Tô falando CBF, né? E a licença Pro seria para exterior. Mas o que você aprende? Você tem as práticas de campo. Você chega no curso, você tem lá 10 dias. Você é dividido em grupo. E num dia o seu grupo vai dar um tipo de treinamento. E você vai vivenciar os treinamentos do outro grupo. Então são dinâmicas, né, de grupo. Você vai aprender sobre os conceitos do jogo, as fases de atacar e defender, como atacar, como defender, análise de desempenho, aspecto psicológico, gestão de carreira, media training, tem tudo isso. Só que óbvio que muitas vezes, até no meu curso, quando alguém for fazer o meu curso, eu falo, nossa, isso aí é básico, ou isso aí é encheção de linguiça. Mas para um curso do nível de CBF, eu ainda acho que deve muito, e fica muito longe da realidade financeira para quem quer fazer e aplicável para quem quer trabalhar mesmo. Então, por isso que eu falei no começo do nosso bate-papo o quanto que foi rico aqueles meus estágios em periferia, em projetos sociais, em clubes pequenos, porque você realmente conhece como que é o dia a dia. Então, eu acho que falta um pouco desse choque de realidade nos cursos da CBF. Então, quando vou ministrar meus cursos, eu tento ver, é aplicável? Não é ou não é? Por exemplo, quando eu tive aula de análise de desempenho, eu tive aula de análise de desempenho com o analista do Flamengo, não vou citar o nome, mas o cara ficou 8 horas com a gente lá. Não aproveitei nada. Porque nenhum clube que eu trabalhei tinha 8 câmeras que ele tinha, nenhum jogador meu tinha um tablet para cada jogador, eu não tinha GPS para cada jogador, então eu não ia poder fazer a análise de desempenho que ele faz. Eu lembro de um treino que eu fui assistir do Corinthians lá no São Fernando, você com um monte de folha assim, ó. Você fazia um esqueminha de GPS com as folhas. Então, era o que eu tinha do Scout que eu fazia, que é manual e que eu consigo reproduzir. Então, eu prefiro ensinar para o meu aluno algo que ele vá realmente utilizar do que fingir que eu estou ensinando. Eu lembro do Vampeta falar, os caras fingem que me pagam, quando estava só atrasado eu fingi que jogo. Mas é legal, Precisa ter? Precisa. Só que eu acho que precisa baratear, precisa chegar mais a quem realmente precisa, entendeu? Mas eu vejo que depois dos cursos evoluímos bastante. Principalmente pelo intercâmbio com os portugueses e com os europeus, né? Mas também todo mundo acha que o português é o rei do futebol, né? Por causa da periodização tática, de tudo é bonito, tal, mas Copa do Mundo eles não ganham nada também, pensar assim nesse termo, né? Os times em termos de Champions League também... Mas assim, a gente aqui no Brasil vê os portugueses como esse supra-sumo, mas também muito porque a bibliografia deles começa lá atrás. Aquele senhorzinho que foi técnico do Santos, eu esqueci o nome dele. O Joseval? Não é Joseval o nome dele? Gesualdo. O Gesualdo tem livro publicado nos anos 80, pô. Aqui no Brasil você pega livro de treinador, praticamente nenhum. O Tele, né? Mas o Tele foi o primeiro para depois ter o Tite em 2012 para escrever outro livro, sabe? E na verdade a maioria dos livros são autobiografias, né? Um pouco um livro muito bacana é o do Parreira, que ele fala de como liderar. Eu tirei bastante coisa desse livro. Mas em relação aos portugueses, é que eles escreveram muito sobre periodização tática, que é uma forma que o europeu trabalha, né? No resumo do resumo é você ter densidade de treinamento. São 2 horas que o cara vai lá, se mata, só foca naquilo, mas ele faz o físico, o técnico, o tático em loco, no campo, reproduz quase o jogo. Aí ele tem a tarde para descansar, a noite para recuperar e fazer de novo. Em vez de treinar 3 períodos, Exato. 3 períodos, ele reduz o tempo de treinamento
Mas com uma intensidade maior. Exato, essa é a palavra, porque o treinamento ele se resume em 3 fases, né? O treino, o descanso e a alimentação. No Brasil a gente tinha aquela mania de que o jogador é malandro, tudo errado, né? Aquela cultura que o jogador é burro ou que o jogador é malandro. De brasileiro como um todo. Exato, de brasileiro. Síndrome de vira-lata. Exato. E aí a gente acha também a lei de Gerson, né? Que todo jogador quer enganar a gente. Então muitos clubes colocavam um treino de manhã à tarde pro cara ficar no clube e não sair. Mas encheção de linguiça. E além de tudo, você atrapalha o descanso do cara. Ó, como que você acha que um clube como no Brasil treina 2 períodos e a gente corre menos que o europeu que treina 1? Porra, desculpa, perdão. Os caras trabalham metade do que a gente, correm quase o dobro. Eficiência de trabalho. Aí eles têm mais tempo para ficar com a família, tem mais tempo para descansar. O jogador europeu é mais culto. Claro que é. Ele pode passear, ele pode descansar. O brasileiro fica aqui. Tem tempo para estudar. De manhã também. vai na academia, faz um treino, às vezes desconexo com o jogo, fez um treino lá. Aí depois faz um trabalho técnico, tudo bem, vai lá, chuta pro gol, mas sem ter nexo nenhum com o jogo. Só faz a reprodução de gesto motor. À tarde o treinador dá um tático 11 parado. O cara ficou 8 horas no clube, não fez nada, cansado, chato, puto, que no outro dia vai ter que voltar. Pega mais 2 horas de trânsito. Mas aí o diretor vê lá e fala, não, ele ficou aqui, esse cara trabalhou bastante. Não é quantidade, é qualidade, né? Isso é e os primeiros a ordenarem isso foram os portugueses, né? Os italianos. Um dia você me falou um dado que eu achei bizarro. Que os caras que chegam da Europa no Brasil, eles deitam e rolam. Os caras mais tarimbados assim... Porque a intensidade deles é 30%, 40% a mais do que ele faz aqui. Sim. Então os caras sobram. O Hulk, por exemplo, no ano passado, ele fez um ano assustador, porque ele estava acostumado com o que ele tinha de intensidade fora. Aí chega aqui, ele deita e rola. Um ano que ele ficou aqui, ele já não fez o mesmo ano agora. Tem disso mesmo, né? O cara lá o cara chega voando aqui. E o inverso também, né? O inverso, digo, não indo para a Europa. Se você é o jogador que vai para a China, quando voltavam para cá, sofriam, porque a treinamento péssimo, o nível dos adversários fracos, né? Então, mas tem isso. E o Jorge Jesus fez isso no Flamengo. O Messi joga todos os jogos do ano. O Messi não machuca, tirando se for traumático de porrada. Uhum. Ele não tem uma lesão, ele joga todos os jogos do ano. O Messi reclamar que tá cansado? Priorização tática, trabalha com eficiência e voa. Agora o Flamengo do Jorge Jesus, ele não poupava, era sempre os mesmos jogadores, os caras não cansavam. Nem reclamavam. Entendeu? Isso porque é a metodologia de treinamento. Então isso que quando a gente fala assim, do futebol brasileiro da base, alguma coisa está chegando lá perto deles, mas ainda a gente tá um pouquinho longe. Mas o Flamengo do Jesus, o Dorival escalou mais o time titular do que o Flamengo do Jesus. É isso que é o que eu sempre defendi essa tese. O Jorge Jesus não poupava. Não poupava entre aspas, porque sempre um ou dois descansavam. Ou estava suspenso, ou era poupado. Rodízio, né? Mas o rodízio no geral, os dois... No Futebol Manager é português de Portugal. E é o rodízio, rotação ligeira, eles chamam. Um jogo de descanso. É o cara que tá mais desgastado, ele fica... Esse jogo ele não joga, mas os outros 10 jogam. Sim. Aí o outro vai ter um que vai estar mais desgastado. Aí dá a falsa impressão também de que é sempre a mesma equipe. Exato, né? Exato. O Dorival, acho que foram... O Jorge Jesus escalou o 11 famoso de 2019, o Diego Costa, Rafinha, Rodrigo Caio e Pablo Mari e o Felipe Luiz, Gerson, Arão e Everton Ribeiro, Arrasca, Gabigol e Bruno Henrique. Se eu não me engano, foram 6 jogos só. E o Dorival conseguiu 12, eu acho, com esse. Só que aí tá a diferença. O Dorival, ele saía de 11 para outros 11 na quarta seguinte. E aí o nível caía absurdamente. Sim. E aí o Jesus não, ele saía de 11 para 10. O nível mantinha o mesmo. Aí vai da qualidade do seu elenco também, né? E das trocas que você tem. E do nível dos jogos e do adversário que você vai pegar também, né? Dependendo do E vai de estilo também, porque o Vitor Pereira no Corinthians, ele tinha o estilo de rodar praticamente todos. Então, assim, o cara que joga aqui, ele vai mudar 3, 4 peças pro outro. Sim. Vai meio que da cabeça do cara ali também, né? Mas procura esse dado do Flamengo pra você ver. Vou procurar esse porque aí. É assustador. E
Pode falar. Não, e o Dorival é um cara que às vezes ele é massacrado, né? Foi massacrado como se fosse da antiga geração, mas ele é um cara que tá sempre tentando se atualizar, né? Eu acho o Dorival que ele vem de excelentes trabalhos. Desde aquele Flamengo que ele pega lá antes do Abel Braga, 2018, ele faz um final de ano muito bom com o Flamengo, entrega pro Abel Braga, o Abel Braga não consegue evoluir, aí vem o Jesus, aí muda tudo. Só que o Dorival vem de bons trabalhos lá atrás. E de escolher bons trabalhos, isso faz muita diferença pro treinador também. Sim. Assim, não sei se foi o Dorival, se foi o Cuca, eu não lembro qual treinador falou que também o nível da competição, né? Tem treinador que em estadual some. E por que estadual o cara some, só vem pra brasileiro e meio de ano? Porque estadual que derruba o treinador, né? Vamos supor, você vai jogar o Campeonato Paulista, tem 4 times jogando o Campeonato Paulista. Se o Palmeiras não ganhar, é vexatório. Se o Corinthians não ganhar, é vexatório. Se o São Paulo não ganhar, é vexatório. Se o Santos não ganhar, é vexatório. Ou seja, 3 treinadores vão fazer trabalhos vexatórios. Agora você vai pro Campeonato Brasileiro em um desses clubes, você conseguir uma Libertadores já é sucesso. Já é sucesso. Muricy que falava, né? Estadual só serve para 2 coisas. Se você ganha... É obrigação. Obrigação, não fez mais que obrigação. Se você perdeu, você é o pior treinador do mundo. Então, e aí de repente selecionar alguns trabalhos, né? E a fase final aí também o jogador, ele tem um estado psicológico mesmo. O Flamengo tá numa fase muito boa de jogar, né? Todo jogador quer jogar. É jogo de final de Libertadores, é jogo decidindo Campeonato Brasileiro, aí, pô, é jogo que você não sente. É o psicológico, eu brinco com os meus alunos, até com os atletas. Vocês mesmos jogando bola, brincando, a gente brincando. Você tá morto. Seu time fez um gol, ressuscitou, não é verdade? E às vezes você tá bem no jogo, você toma um gol, você cai. Então, o estado do clube, o nível do jogo, isso envolve também os atletas quererem jogar ou não, entendeu? No Flamengo todo mundo quer jogar. No Flamengo, agora no São Paulo, não sei se todo mundo queria jogar. E como que constrói um time de bezinha? Nesse aspecto. Aí vai depender de muitas coisas, né? Que eu até falei, estava conversando contigo antes de começar, do nível do campeonato, do nível de investimento que você vai ter, mas o ideal para você montar um time de bezinha é um time que não seja, um elenco que não seja muito inchado. Primeiro porque os jogos são só uma vez por semana. Então você ficar com um atleta aí que ele pegue banco em 3 jogos, ele ficou um mês quase sem jogar, né? Então todos têm que sentir tem que ter sentir o pertencimento do clube e a vontade de crescer. Então a primeira coisa para você ter um elenco de bezinha é um grupo enxuto. 16 atletas aí com condições de jogar e depois você completa com alguns de base, porque jogador de base no banco de bezinha fica... né? Alucinado, é realizado. Você levar lá, vai comer no restaurante lá, o frango tá ruim, pra ele tá ótimo, não reclama de nada, tá tudo show de bola, entendeu? O hotel é bom, não sei o que é bom. Então, a primeira coisa que você montar um grupo de bezinha é um grupo menor, né? E aí você consegue individualizar um pouco mais o treinamento. Porque você não tem uma comissão grande, mas se você não tem uma comissão grande e você tiver um número menor de jogadores, você consegue dar uma atenção maior para eles. Uma condição de trabalho melhor, um alojamento melhor, uma alimentação melhor. É mais fácil alimentar 16, 17 do que 34, né? Então, você começa por aí. E depois vai da competição, né, Pedro? Vai depender do seu campo, da sua casa. Por exemplo, montar um time de bezinha aqui em Prudente é diferente do que em Rancharia e Oswaldo Cruz. Para começar pelos gramados da casa. São tipos de grama diferentes, dimensões até diferentes. Então, mas geralmente é isso, é levar o pertencimento e fazer com que os caras tenham 2 sentimentos. Primeiro sentimento de querer não estar lá ano que vem. E segundo sentimento, como que ele não vai estar lá ano que vem? De 2 formas. Ou ele foi muito bem e saiu de lá, ou ele foi muito bem e nós saímos de lá. Estamos numa 3. Pô, agora estou na 3. Então eu falo isso sempre para os meus atletas, vamos melhorar a condição do clube, porque aqui é a nossa casa. E você deixando as portas abertas, Deus queira que você vá para um clube maior, siga a sua carreira, ou se não der certo, a gente está aqui numa 3, estamos aqui numa 2, aqui vai ser sua casa. Entendeu? Então, primeira coisa é um grupo menor e trabalhando esse aspecto dos atletas. E aí eu parto agora para o aspecto mais não tático, mas específico do jogo, que é a parte física, né?
numa divisão em que você não tem muitas diferenças técnicas, o físico impera, então um bom preparador físico, uma boa periodização é primordial. A não ser que você tenha muito dinheiro para trazer jogadores de outra divisão para essa divisão, que foi o caso, né, que o Grêmio tinha um plantel, não sei a folha, mas um plantel muito bom mesmo para a divisão, entendeu? E aí deu certo e subiu. Senão vai ter que ser aguerrido, vai ter que ser fechadinho, vai ter que ser unido e dá para conseguir? Dá, ixi, é tranquilo. É só trabalhar, só ter tranquilidade para trabalhar, fazer boas parcerias, né? Quando eu falo fazer boas parcerias, é possível um presidente, por exemplo, no caso do Oswaldo Cruz lá, o Rubens, ele é um cara muito visionário, né? As ideias que ele tem de jogo, por exemplo, a gente, saindo um pouco do profissional, ele montou uma escola de futebol lá. E montou uma escola. A gente tem uma escola e lá os atletas da base vão participar do projeto Guri. Entendeu? Então eles vão ter uma renda. Eles vão treinar, estudar e vão aprender cursos técnicos. Vão legal, Não, isso é espetacular, entendeu? E se não der certo no futebol, a gente tem... Ser mais que formar um atleta, você está formando um homem, né? Exato, e a gente retribui para a sociedade e, obviamente, a gente vai ganhando bons olhos aí da iniciativa privada e principalmente... Pô, isso aí é sensacional. Isso é sensacional. Isso é espetacular. E aí, paralelo a isso, aí por isso que eu falei que casou a minha ideia com a dele, eu dou os meus cursos para os meus atletas. Os meus atletas... E o profissional vai encaixar nisso também. Eles vão ter aula teórica. Você estava presente lá na época do Corinthians, os caras adoravam aula teórica. Teve vários aí que foram estudar futebol depois daquilo, entendeu? Então, a gente tem aquela mística, Fábio, de que o atleta, que o jogador de futebol é burro, que não gosta de estudar. Burro é quem comandava eles, que queria que eles fossem burros. Porque um cara burro não questiona nada. É aquilo e pronto, entendeu? Não, a gente tem que trabalhar, tem que evoluir. Os caras vão dar um retorno pra gente. Essa é uma das formas que dá pra fazer um time forte na Bezinha. Né? Você conscientizar os caras da importância do trabalho físico, da importância deles estarem lá naquele ano. Eles entenderem o que estão fazendo, né? Não ficar só reproduzindo o que as pessoas falam, mandam, né? Uma das conversas de terraço com o Matheus, a gente trocou ideia disso, né? Que ele tava me falando sobre... pouco antes da pandemia, que a gente tava mais próximo antes dele ir embora. E ele falava assim, cara, a ideia de que a gente zoa, jogador burro, isso aí é jogador burro. Ele falou, isso acabou. Você pegar em Bezinha, o cara que não se interessa por entender o jogo é 1, 2 no máximo. Sim. Todos os outros, ele sabe o que ele tá fazendo, ele estuda o que ele tá fazendo, ele ouviu em algum lugar, ele se aprofundou, ele assiste um jogo, ele sabe o que tá acontecendo no jogo, e sem aquela coisa do empírico. Porque a gente vê jogo, a gente, todo mundo acha que sabe o que tá acontecendo ali, mas poucos sabem o que realmente tá acontecendo. E ele falou isso aí, não existe mais jogador burro. Vai por mim, Bezinha não tem jogador burro. E o Matheus, ele é um cara que eu quero contar muito com ele aí. A gente tá vendo o que vai conseguir fazer pro ano que vem. Mas ele tem total razão. Só que aí você não tendo mais jogador burro, você não pode ter treinador burro, você não pode ter preparador físico burro, você não pode ter fisioterapeuta burro, você não pode ter presidente burro. Entendeu? Então, essa evolução dos atletas, obviamente, vai evoluindo o nível dos treinadores. Jogo como um todo, né? Do jogo como um todo, né? O entendimento deles, enfim. Mas é só para voltar naquela ideia nossa, então a gente já tem aí algumas ideias de como fazer um elenco forte, né? Com parcerias, com às vezes alguns jogadores emprestados, mas a ideia nossa a médio prazo é que a gente consiga colocar bastante atleta da nossa base lá mesmo, entendeu? Isso é possível. Eu já quero, esse ano agora, em 2023, alguns já vão fazer parte para treinar, já vão estar treinando com o profissional do Sub-17 mesmo, já vão estar treinando. E aí futebol, né? Tem jogo que você está ganhando de 3-0, você põe um menino lá. Para ele vai ser importantíssimo, para o clube vai ser importantíssimo. E você vai estar, tem jogo que você vai estar perdendo 3-0, você põe lá também para fazer alguma coisa. Então a ideia nossa é mesclar, né? Então o Oswaldo Cruz, ele vem sim competitivo para 2023 e obviamente não posso ser hipócrita aqui, mas de uma forma caseira, mas bem estruturada e com bons profissionais. Por isso que os nossos funcionários treinam, a gente tem aulas para os nossos professores, a gente se reúne, preparador físico, todos eles estão se capacitando cada vez mais e a gente tem uma comissão bem bacana lá já para esse ano que vai entrar. Futebol é ciência?
Futebol é ciência aplicável. Ciência aplicável, né? Porque tem muito guru aí de futebol, tem um monte de gente que... Aí não é boleiragem da minha parte, tá? Tem muita gente que escreve sobre futebol, mas não sabe o que realmente acontece lá. Você não precisa ter sido jogador, mas você acompanhar o treinamento, um jornalista que acompanha, como você fez, como você faz, acompanhar o treinamento já é diferente, né? Então tem muita gente que fala, mas não sabe o que acontece. Então futebol é ciência, mas futebol é ciência aplicável. Né? Muitas vezes a própria universidade entra em clubes de futebol, mas não dá contrapartida. Só faz as avaliações e não fala para que serve, como utilizar aquilo para otimizar o treinamento e a evolução dos seus atletas. Mas futebol é ciência, sim, mas é aplicável. Como que foi um projeto muito legal, né? Esse do Oswaldo Cruz, como que foi o convite para você vir, né? Para cá? Você não tinha trabalhado lá ainda? Não tinha. Né? Na verdade... eu estava lá, já estava em Maceió, já com o CRB. Aí minha família tinha ficado lá por uns 4 meses, 5 meses, mas infelizmente não deu certo a adaptação. E aí eu estava ficando muito sozinho lá e eu já estava pensando em retornar. Porque eu já, como eu disse, não estava satisfeito com a minha função mais administrativa, né? Tava legal, estava aprendendo, estava vivendo umas coisas novas na carreira, você pegar estádio lotado, você acompanhar treinamento de Cruzeiro, de Vasco, enfim, foi muito bacana, mas muito bacana mesmo. Só que eu sempre tive esse contato com o Rubens, né? Com o presidente, com o Rubens Romanini. E sempre gostei das ideias dele, só que a gente sempre foi rival, né? Rival, assim, de sempre jogar contra. E a gente sempre se falava por telefone, sempre trocava algumas ideias. Inclusive, um dos cursos meus, ele mandou toda a comissão do Oswaldo Cruz fazer. Eu lembro. Foi muito bacana isso. Ele comprou um curso digital meu para ele assistir. Então, um cara que sempre me acompanhou. E aí, a gente sempre trocando ideia. Aí surgiu a oportunidade de eu voltar. Aí, ele fez um esforço. Não foi... Da parte dele foi muito bacana e eu me cobro para retribuir, eu vou retribuir não só por ele, mas pela cidade, por tudo que fizeram para eu estar de volta aqui, porque eu estou muito feliz mesmo de estar perto, você poder trabalhar com futebol, que é o que você ama, cara, e tá perto de casa, né? Você tava 3.000 quilômetros, como eu falei no começo aqui. Futebol você não escolhe onde você quer trabalhar, mas eu tive essa bênção. Então, eu fico lá em Oswaldo Cruz durante a semana, mas fim de semana eu tô aqui. Se minha esposa ou meu filho, o Bernardo, outro dia meteu o queixo no chão que foi dar um mortal. 3 anos e meio dar um mortal. Aí me ligaram depois do treino, 50 minutinhos, tava em casa, né? Hoje eu tô aqui com vocês, vou para casa, amanhã eu volto para Oswaldo Cruz. Então não tenho que pague isso, tô muito feliz e quando fala se dá para montar um time forte, dá. Né? Eu já tive aquele meu Presidente Prudente que infelizmente foi interrompido, era um time forte até para divisão. Barbaridade. Com custo zero. Aquele meu Corinthians, embora aquela liga fosse muito amador, era um time muito bom e a gente ressuscitou alguns atletas, né, que estavam fora do mercado. Então é possível sim e a gente vai fazer. Como que vocês montaram essa estrutura junto com o Rubens, né? Ele conseguiu um espaço, era um espaço que já tinha. Como que é essa organização de aulas, né? Que vocês dão não só, como você falou, para os atletas, mas para a comissão, para os funcionários do clube. Como que foi estruturado isso? Então, eu fiquei até surpreso, porque quando eu vim para cá, já estava acertado com o Rubens, e a ideia do projeto Guri foi dele. Até, inclusive, o Oswaldo Cruz está abrindo espaço para os adolescentes da cidade também, não só para os atletas. Que vai ajudar a integrar a cidade. Que vai ajudar a integrar a cidade com o time. Não, isso é fora de série. Então, aí ele já estava correndo atrás, ele já tinha um espaço que era da prefeitura, ele comprou o espaço, não me recordo, acho que ele está alugando o espaço, mas ele reformou, é onde funciona a nossa secretaria e tem uma sala de aula e estão acontecendo lá, mas quando eu cheguei já tinha esse espaço montado e aí a minha vinda foi para otimizar a utilização desse espaço, né? Então... Não sou só eu que ministro as aulas, eu sou mais de cunho específico do futebol. Mas a gente tem lá psicólogo, a gente tem assistente social, nutricionista, então tá muito bacana. E casou a ideia, né, que ele tinha com a minha. Então agora a gente vai implantar e vamos ver o que vai acontecer e vai dar certo. E é muito importante isso e dá até um certo orgulho ver
time da nossa região aqui. A gente tá mais perto, claro, do Grêmio, por estar aqui em Presidente Prudente, né? Mas desde a época que o Oswaldo Cruz estava acostumado a jogar a copinha, a gente já acompanhava, já torcia também, né? De certa forma. E é muito legal ver isso acontecendo. E a gente vai ter... Nas redes sociais, ver isso acontecendo é motivo de orgulho não só para Oswaldo Cruz, mas para toda uma região, né? Assim como esse ano a gente teve, né, o acesso do Grêmio, a torcida fica ainda maior para que o Azulão também consiga. No primeiro semestre a gente tem o Grêmio Prudente na A3, e a partir de abril, né? A gente tem o Oswaldo Cruz para torcer na Bezinha. E quem sabe futuramente em divisões maiores a gente ter de novo o derby do Oeste Paulista com Oswaldo Cruz e Grêmio Prudente. Pô, pelo que o Marcelo tá falando, pode ser que não dê certo. E tomara que as pessoas entendam que futebol também não se faz em 3 meses. Futebol se faz um projeto a longo prazo. E esse projeto que o Marcelo tá falando, essa ideia de que o Rubens levou para Oswaldo Cruz, não visa só também o... Claro que é o acesso, mas não é só o acesso. Sim. É fomentar mesmo o futebol, a educação, a cultura da cidade. Isso é uma consequência disso. Exato. E uma hora ele vem, só que ele tem essa consciência. Ele tá um pouco até cansado às vezes, né? Porque às vezes o futebol é muito ingrato, né? Sim. O futebol profissional. Então a ideia dele mesmo é, a médio prazo, a gente usar bastante jogadores nossos. A gente vai ter que ter excelência de formação. Só que queira ou não queira, eu tô lá em Oswaldo Cruz. A cada 10 perguntas é futebol. A cada 10 perguntas, 8. E aí? Do futebol do profissional. De quem? Da imprensa? De tudo. Torcedor, imprensa, de amigos. E como que vem pro. Ele sabe que ele vai ser cobrado como presidente. Eu vou ser cobrado como treinador também. Né? Então, futebol profissional, a gente vai ter que dar um jeito de fazer um bom campeonato. Só que foi como eu até falei numa matéria que eu fiz para uma emissora outro dia aí. A base a gente ainda tem uma certa tranquilidade para trabalhar, colocar. Agora no futebol profissional é tudo atropelo, né? Você chega lá, tem a ideia de nos 3 primeiros jogos tomam 3 derrotas, muita coisa pode acontecer. Então a gente tem que ter aí o discurso bem alinhado, mas na hora de competir, por isso que eu falei, tem que ser competitivo, o profissional. Então o profissional, aos poucos, a gente vai moldando da forma que a gente quer, mas de emergência não, a gente vai jogar para competir, para ser o mais forte possível. Mas a nossa filosofia de jogo mesmo vai entrando aos poucos com os garotos subindo. Esse projeto de querer ser longevo, de pensar a longo prazo e de ter um paralelo para esses atletas lá em Oswaldo Cruz, tem muita gente que não sabe que futebol... 98% dos atletas ganham menos de um salário mínimo, né? Exato. Então, assim, as pessoas pensam que futebol é o cara jogador de futebol, ele é o arrimo de família, ele cara que ganha muito bem, que tem salário alto, isso aí é o mínimo. E como que a educação vai em paralelo a isso? A vida acadêmica, não só de você como professor, mas desses meninos, ajuda no futuro deles? Uma coisa que eu acho que gosto de deixar bem claro é que em momento algum a gente tira o trabalho de campo para colocar o trabalho educacional. Mas como eu disse, eles são adolescentes, eles têm muito tempo livre. A gente consegue andar paralelo à educação e o rendimento, educação e rendimento. E a gente tem como alicerce o desenvolvimento deles como atleta, mas o desenvolvimento deles como ser humano. Foi o que você disse. Na nossa divisão, por exemplo, a média salarial é de um salário mínimo. Alguns clubes, às vezes, são só ajuda de custo e rendimento, né? Venceu tantos jogos ou fez tantos pontos, você ganha tanto. Muitos não sabem dessa realidade, muitos não estão preparados e muitos são inconsequentes. Quando eles são inconsequentes, eles começam a jogar com 20 anos numa bezinha. Alguns ficam aí depois até os 23, depois não tem mais o que fazer. E ganhando R$1.500. Aí a nossa função qual que é? Fazer com que os caras tenham um plano de carreira, fazer com que eles tenham essa ideia, fazer com que ao mesmo tempo eles consigam fazer uma graduação se for possível, ou não, que eles sejam autônomos e que eles consigam levar em paralelo a carreira de futebol deles alguma outra fonte de renda, né? Hoje em dia a gente está num mundo bem digitalizado, coisas que eles podem fazer, e então a ideia sim é a gente andar, e você foi muito feliz quando você foi paralelo. A gente vai andar com as duas coisas. Deus queira que a gente consiga caminhar com as duas. Eu trabalhei com tantos atletas, muitos chegaram em altíssimo nível, muitos jogam,
profissionalmente e muitos se formaram, né? Acho que e é um número bem grande de atletas aí que fizeram faculdade, alguns viraram treinadores, alguns fazem... Mas enfim, a ideia é essa, né? Que eles tenham o plano B e se não tiver o plano B, que eles tenham como gerenciar a carreira deles ganhando esse tanto e tentar aumentar a longevidade dessa carreira, mas que eles sejam cientes do que vai acontecer. Eu não vou perder a oportunidade de perguntar, mas eu tô indo. Futebol é minha vida. Deixa eu perguntar. Agora depois Uma criança no parque. Agora depois da minha esposa e do meu filho, e da minha família, enfim. Mas, cara, eu vi uma entrevista do Alex esses dias, do Alex Cabeção, sim. que assumiu o Avaí recentemente. No Sub-20, né? Isso. E ele falou, cara, não, no profissional, ele assumiu o Avaí, profissional do Avaí. O Alex falou de um negócio, eu não sei, eu falei, será que isso é viagem da cabeça dele, que é muito grande, então dá pra pensar bastante coisa, igual a minha? Ou se é viagem da minha cabeça, de que o elenco que ele tinha no São Paulo, 30, 35 atletas, no Sub-20, ele olhava pro cara e falava assim, ó, esse aqui o clube vai fazer 10 milhões de euros. Esse aqui o clube vai usar 2 anos e vai emprestar e não vai passar de uma Série B do Brasileiro. Esse aqui vai jogar Bezinha. Esse aqui, ele tá aqui porque ele é sócio do clube desde muito cedo. Existe isso mesmo? Assim, não sei se existe, mas creio que não com essa assertividade dele. Né? Mas quando ele diz isso, ele é um cara muito estudado e, obviamente, jogou a bola a vida inteira e foi talvez um dos melhores camisas 10, né? Talvez um dos mais injustiçados por não ter tido a oportunidade de uma Copa do Mundo. Mas ele, conhecendo o perfil dos clubes onde ele atua, né? Se o treinador já conhece o modelo de jogo do São Paulo é diferente do Corinthians, que é diferente. Então, ele já consegue, sim, ver qual jogador tem o potencial de estar no clube, pelo histórico do clube, né? Pela situação do clube, qual o jogador que o clube vai forçar uma venda porque sabe que não vai aguentar para jogar no próprio clube, e, com certeza. Ele sabe, assim, por isso que eu digo, não sei se ele tem essa assertividade de acertar com todos, mas uma coisa que é fato, vamos supor, se você tem 35 jogadores no São Paulo, sub-20, quantos que vão subir pro profissional? 4 no máximo? 5 para treinar? E os outros 30? E ele fala disso, o cara que saiu do São Paulo, rodou e com 23, ele citou isso, com 23 anos tá jogando a Bezinha, ele não deu errado. Não deu errado. Ele fala disso, o cara que chegou no São Paulo profissional, jogou 1 ano e tá emprestado rodando na Série B, ele não deu errado, os caras não deu errado. É que a gente tem a mania, né, Pedro, eu digo gente generalizado, né? De só ver o topo da pirâmide do futebol. A gente só vê São Paulo, Corinthians, Flamengo, né? Por exemplo, aí você vê um meia que jogou a vida inteira no São Paulo e foi emprestado para um clube de Série B, sendo titular de um clube de Série B, né? É absurdo o que o cara joga. O cara deu muito certo, entendeu? Até jogando numa Bezinha, se você pensar naquele agora, numa outra matemática, que cada 3 mil um vira jogador profissional, já é algo diferente. Ele virou. Mas é que a gente tá acostumado a ver lá em cima, né? É muito, muito comum falar, o Antony sabia que era um jogador que ia ficar pouco tempo no São Paulo. O Neymar surpreendeu por ficar muito tempo até no Santos, né? Mas dentro do próprio clube a gente sabe quem que vai poder jogar. Por exemplo, o Luan, aquele volante, ele vai jogar no São Paulo. O Alex devia ter. Ele fala assim, o Luan vai jogar aqui no São Paulo uns 3, 4 anos. Porque é um jogador que o São Paulo gosta, um jogador formado no São Paulo, tem uma característica parecida com o São Paulo, mas é que o São Paulo tem carência, um volante forte que faz essa transição e é cria da casa. Então ele sabe que vai ficar por lá, porque não é um jogador de muito mercado ainda, entendeu? O Casimiro já era um volante mais técnico, né? Embora tenha sido injustiçado no São Paulo, mas era um cara que o pessoal de São Paulo ia olhar e ia falar, ó, esse aí vão vender mesmo, vai jogar fora, porque aqui não vai jogar, porque vai ser criticado, enfim. Meu pai tem uma teoria do Luan. Se não fosse tão bichado, ele fala, ele estaria na Europa não brilhando, mas ele teria vaga em time mediano. Sim. Que ele fala que lembra muito o Kanté. O Kanté é um cara que demorou para estourar também. Por exemplos disso. Por característica física, ele fala que lembra muito o Kanté. É um cara que briga, que bate, mas não é aquele cara que vai
carregar o time nas costas, que vai dar um lançamento, vai deixar o que o Casimiro faz, por exemplo. É um cara que, para aquele que não entende muito de futebol, vai passar desapercebido, mas despercebido, perdão. Mas para quem entende mesmo, para treinador, ele adora, né? É que nem o Gilberto Silva em 2002. Ninguém quase falava dele, mas a mídia muito futebol. Esse aí é o que segura o piano e que dá sustentação. Eu fui assistir Corinthians e Fluminense esse ano. Eu vi um moleque lá que é sacanagem. 2, na verdade. André? O André e o Vera. Esses 2 aí não passam de 2 anos aqui no Brasil, mas nem isso. O André, ele parece que ele tem 35 anos. Ele põe a mão no peito dos caras, é o jogo inteiro quebrando o pescoço. O moleque é um absurdo. E o Vera é o masqueraninho. O cara não tá errado uma bola, Marcelo. Ele não tá errado um posicionamento. E toda hora ele tá fazendo a cobertura certa. Aí você fala assim, pô, o moleque tem 20 anos. Parece que ele tem 35 também. Uma experiência, um domínio do espaço que é bizarro. E aí, voltando ao que você falou, e os clubes fazem essa formação já, né? Alguns eles já sabem, até a gente, clube mediano, a gente já sabe que aquele atleta a gente vai desenvolver para vender. Aquele atleta a gente vai desenvolver para jogar no nosso time, e aquele atleta para jogar no nosso time profissional, e aquele atleta que não vai chegar muito longe, mas que vai ajudar naquela categoria de base, porque às vezes os times grandes precisam ganhar também, mesmo na base. Então a gente tem aquele jogador que a gente sabe que está no limite dele, vai jogar uma Bzinha. Por exemplo, lá eu fiz um trabalho lá para o CRB, a gente tinha as perspectivas de cada atleta da base, aí tinha lá a perspectiva de mercado externo, perspectiva de profissionalizar ele no CRB e perspectiva dele virar profissional em outro clube. Então a gente já começava a direcionar, né? Ó, esse aqui vai dar para negociar para fora, esse aqui a gente vai treinar para jogar no CRB, porque é o modelo de jogo do CRB, ele é daqui da região, esse aqui a gente vai usar, ele tá ajudando, vamos supor, no sub-20, mas tá no limite dele. Ele vai chegar no máximo aqui, vai jogar num clube aqui no Asa, no Coruripe, tal. A gente faz mais ou menos essa projeção. E o FM imitando a vida. Futebol Manádio. Os relatórios dos jogadores individualizados, eles vinham com 2 cores de estrelas. Os que iam virar profissional de 1 a 5, né? Os que iam estourar no profissional iam até 5 a capacidade potencial e até 5 a capacidade atual. Ia colorido, amarelinha. Os jogadores que eram leão de base, ele tinha... Você poderia usar ele no profissional também, mas a cor dele só ia até 2 estrelas, no máximo, 2,5 estrelas. E a cor dele pra base era 5 disparado. Então você sabia que esse moleque ali, você tinha que deixar no sub-20 pra você fomentar e evoluir os outros. Sim. Só que no profissional você não colocava o cara, as notas dele todas abaixo. E é muito louco isso aí. Eu gosto de conversar de futebol com gente igual o Marcelo, que eu fico relembrando meus FM. Uma coisa que sempre me pergunta aí, vocês podem dar a opinião de vocês. Vamos supor, você vai montar um time pra Copa São Paulo. Esporádico. Muitos clubes, esse ano é 2002 é o limite da idade, o mais velho é 2002. Muitos clubes optam por, os clubes do interior, por jogar com tudo 2002, que são os caras fortes, rodados, teoricamente experientes. Tá mais longe, né? Agora, os clubes grandes, eles querem mercado, então eles colocam lá 2005 para jogar. Só que você acha que você jogando mesmo time grande em 2005, que seria sub-17, jogar com um menino sub-20, você acha que eles aguentam? Aguenta. O gigante aguenta, né? Mas aí você pega uns... Mas mesmo assim, nem o gigante às vezes aguenta. Então, às vezes existe algum jogador, você falou, que é aquele nota 2 pro profissional e 5, que seria você montar um time. Por exemplo, como que o Antony, você quer mostrar o Antony, como que você mostra o Antony? Põe lá 2 volantes que marque pra caramba, que ele pode fazer o que ele quiser, que se ele perder a bola, a gente não toma gol. Aí ele joga tranquilo. Agora, se você coloca o Antony, vamos supor, tô inventando, numa Copa São Paulo e toda hora cobra para ele fazer transição defensiva, o cara vai cansar e vai ficar longe do objetivo dele, você não vai negociá-lo. Então, esses caras ainda são precisos. São poucos, mas são precisos. Mas a Copa São Paulo é um torneio que praticamente, na minha opinião, é o torneio de base mais inexpressivo que tem no ano. Sim. Porque é final de calendário, a maioria dos atletas estourando idade, os caras estão cozido, morto para jogar em um espaço de 20 dias... 10 jogos. Chuvoso. Que o campo, todo campo pesado. Você mata o moleque. Tem muito moleque que se queima. Ainda mais. Eu sou corintiano, não sei se vocês perceberam. O Corinthians leva a Copa São Paulo como se fosse a Copa do Mundo do 20. E não é, Você tem a Copa São Paulo, na minha opinião. Aí eu falo, se eu fosse presidente do Corinthians, eu jogaria com o sub-17, sub-18.
Só pra jogar, pra mas dar é que cancha passa pra na esses TV, né? moleque. Então, aí vai, eu concordo, e eu dei o exemplo da Copa São Paulo, porque é que o pessoal... Você vai ver que o cara é bom no brasileiro, na Copa do Brasil. Sim, que são campeonatos com mais próximos da realidade, né? Com calendário, com jogos aos fins Igual de o São semana. Paulo acaba sendo num período que não tem futebol, né? Nas férias. Acabou ficando até pro leigo Isso, assistir. Porque não tinha campeonato, então o leigo ia assistir. Então acabou criando tudo isso. Eu acabei só dando o exemplo de que eu queria falar pra vocês como que você consegue expor um atleta muito bom, que ele é muito novo. Porque quando a gente chega no campo, o que mais chama atenção quando o cara começa a jogar foi que ano que ele é. Se ele fala, 2002, não, é bom, que ano que ele é? 2006, vamos supor. Pô, aquele cara 2006 já mudou a forma que você olha o cara, entendeu? E às vezes esses garotos mais novos, para despertar todo o potencial deles, eles precisam da proteção dos mais velhos. É normal. É um time. Então, para eles se soltarem, às vezes você tem um camisa 10 muito bom, só que já tá estourando a idade. Como você quer apresentar um 9, que é muito novo, mas você quer negociar esse número 9, você quer mostrar esse 9 pro mundo, sei lá, da Copa São Paulo. Você vai colocar o 10, que é craque. Você não vai colocar o 10 que tá começando, que não vai conseguir jogar bola pra ele também. Eu acho que a Copa São Paulo também tem essa aura por vários times pequenos, né? De vários lugares do Brasil terem oportunidade de jogar. Nem sempre um time lá de Manaus, né? Do Mato Grosso consegue jogar um brasileiro. A copinha, mas ela pode falar o que for, mas é legal. A copinha, ela é diferente, porque acontece tudo lá e aí você mistura mesmo, que foi o que você falou, Fábio. Você pega e aí você acha alguns talentos, mas concordo com você em termos de qualidade de campeonato não é o melhor, mas talvez o mais midiático, né? Como o pessoal fala, representativo. Né? E até voltando agora, uma ideia daquela vez que eu brinco, que os caras brincam também, eu falei da sobrecarga. Sobrecarga é quando você põe mais, vamos supor, musculação, você quer ficar mais forte, você põe mais peso. É bem simples. Eu inventei a sobrecarga tática. Os caras falam, o que é isso? Eu montava o treino de saída de pressão, eu ia colocando fazia lá o trabalho e colocava o time de baixo com 14 jogadores. E aí obrigava o time a sair... Te vira. E construída, fazer a saída construída. Aí depois de 3, 4 jogos apoiados, você podia dar a longa. Mas aí nosso time já sabia como que ia ser a longa. Qual que seria o desafogo, que era pela beirada. Até brincava, quando você não sabe, chuta a bola lá no banco. No banco é lá onde eu ia estar, porque já era pro Ramires na época tá lá. Então não sabe, chuta pra lá. E aí a gente, quando no jogo contra numa preparatória pra Bezinha, a gente empatou com o Roma pro Carana com um gol desse. Aí os caras pressionando, o Almir pegou, chutou a bola, o Ramires foi lá e fez o gol, sem olhar. Então, desafogo, né? Além de descansar o atleta, você já sabe como você vai fazer pra sair da pressão, mas agora esperar pra ver o que vai. Mas eu achei um treino teu disso no Parque do Povo uma vez. Não era bem de saída de pressão, mas era... Acho que 3 rodavam tocando de primeira aqui e quebrava do outro lado do ponto. Era meio que um aquecimento ainda, de mudança de lado. Eu lembro disso, eu lembro. Isso aí. Pedrão não pode passar minhas informações para adversário. Mas a gente... O adversário do Azulão só bateu. Pedrão. A gente faz o balanço para um lado, a gente faz o balanço para o lado, sem induz, né? O balanço para os leigos é jogar todos os jogadores do time correrem pro mesmo lado, pro lado da bola. Só que um sempre fazia o movimento oposto e aí, obviamente, sem induz o time adversário, esse espaço oposto vai estar aberto, né? Eu tava tendo uma discussão com um amigo meu esses dias de que o futebol moderno se transformou mais ou menos o que é o rugby, de questão tática. Eu não sei se eu tô louco, mas essa ideia da inversão de lado. O rugby toca pra trás, uma hora não tem mais o que fazer, o cara dá um balão pra cima e vai pressionar o adversário. E aí eu vejo, não sei se isso se acontece... É empírico do treinamento ou se é treinado mesmo. Tem muito time que sente a pressão ali, o cara chuta pra onde tá, pra ele tirar o time de trás e empurrar o outro aí. Beleza, você tá me pressionando aqui, agora sou eu que vou te pressionar lá na frente. Isso é treinado, trabalhado? Isso aí, sim. É o que disse, não gosto dessa expressão, dá a bola pro adversário, mas, quando você tá em bloco baixo, você quebra a bola para cima, mas você já sabe para onde você vai quebrar e você já vai fazer essa marcação, inclusive para pegar essa bola no portador que vai receber, ou seja, você vai diminuir o espaço no portador e você já deixa o mão para pegar essa segunda bola, que provavelmente o zagueiro vai cabecear, ele já pega para você dar volume. Então, duas coisas, ou o cara dominou a bola e você já tá pressionando ele no campo dele,
ou você pega essa segunda bola. Mas acontece sim. Isso é o que o Klopp fala mais ou menos de futebol, de ataque funcional, situacional, de você ter mais jogador que o adversário. Uhum. E aí o Guardiola já gosta do posicional, que é de você guardar as posições, teoricamente. Aí nada impede você juntar os dois, que nem eu falei. Você faz a situação, você pressiona e deixa um aberto. Caso de recuperar a bola, já tem um aberto. O que eu sempre brincava... O Fábio já foi meu jogador lá na Facop, né? Jogava bem, ó. Dava uma ajudinha, ajudava. Já dá pra ir pro rachão, já? Dá pra ir. Mas eu não sei se você lembra disso, no Suíço eu sempre falava isso. Pressionou, chuta, mira no lateral, no escanteio, na beirada do escanteio. Chuta pra lá, bicho. Eu quando jogava de zagueiro na Facopa, que vocês não lembram disso, porque eu não falava, não jogava meu segredo pra vocês também. Mas quando tinha o Pimenta, por exemplo, Pimenta acho que foi seu atleta, né? João Pimenta. Foi, Pimenta. Tinha o Pimenta, quando tinha o Pimenta, pô, vocês falavam, o Pedro, eu falava, não, eu tô dando lançamento. Tô nada, eu mirava no Pimenta e chutava lá pro outro lado. Ou ele vai ganhar na corrida, ou a bola vai estar longe de mim. Mas é verdade, pô. Quanto mais longe da minha meta, né? O principal do jogo. Mais longe da minha meta, mais protegido eu tô, teoricamente. E a minha teoria, eu sou retranqueirinho. A minha teoria de futebol é que quem ganha é o que toma menos gol, não é o que faz mais. Esse dia eu fui jogar Copa Sesc com os moleques da FUT lá. Eu falei, gente, a gente tem que ter uma ideia na cabeça de que o suíço é um campo pequeno, com um gol pequeno. Quanto mais gente na frente do meu gol eu tiver, melhor. Então pega a bola, enfia o pé pra frente, deixa que a gente fecha aqui, ó. 0x0 é pênalti, aí a gente vai pro pênalti. Você jogou aquele campeonato em Taciba? Não cheguei a jogar. Foi o Leandro que jogou. A gente jogou um campeonato em Taciba uma vez, 0x0, 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 fomos indo. 0x0 em 0x0, a gente chega longe, pô. Era essa a minha teoria. Mas igual aquele campeão lá, os campinhos da Oeste lá, os gramados lá, os campos são grandes, os gols são muito pequenos. Aí fazer campeonato tudo 0x0 é pros meus 0x0, mas essa teoria aí. O Fábio era craque em errar pênalti nesse campeonato. Então, pra gente já encerrando aí, pra vocês parar de falar mal de mim, faça a pergunta aí pro nosso querido Marcelo Guimarães. Marcelo, a gente tem uma pergunta aqui que eu roubei do Abu Janra, que era um apresentador. Uma licença poética. A gente pediu uma licença poética. O Abu Janra que tinha um programa na Cultura que chamava Provocações. Não sei se você já assistiu. O Abu Janra já morreu e ele terminava, o Taz agora faz esse programa. E ele terminava o programa com uma pergunta. E aí eu te faço essa pergunta. Marcelo Guimarães, o que é a vida? Rapaz, a vida... Bom, na minha ótica, né? Pra mim, como a gente tá falando, a vida é você poder fazer o que você gosta, se for possível, né? Você ter responsabilidade, você tentar ser o mais honesto e transparente possível, mas no final das contas a vida se resume a casa, né? Acho que a menor sociedade que existe é a melhor, né? Você poder chegar em casa com a sua esposa e com o seu filho. Eu acho que comer uma pizza é uma bênção, poder assistir uma televisão, descansar e ficar sempre em casa. Então, eu acho que para mim a vida é poder, se eu puder escolher, é trabalhar com o que eu amo, que é o futebol, né? E poder ter prosperidade nisso. Ajudar outras pessoas a seguir o meu caminho, que eu gosto muito de ensinar as pessoas. Já coloquei muitos no mercado de trabalho aí. Mas acho que a vida se resume a fazer o que eu gosto e chegar em casa e ter o meu time lá escalado. E acho que isso pra mim é a vida. Tudo sobre uma boa e velha trilha do fundo de quintal. Marcelo, obrigado, tá? Pela presença aí, pelo bate-papo. Foi incrível. Eu que não te conheço muito pessoalmente, né? Mas a gente já trocou bons papos aí. Ter a oportunidade de conversar com você sobre o que a gente gosta muito, né? Sobre o que é o futebol. Coisa mais importante dentre as menos importantes. Seu caso mais importante ainda, né? Que você vive mais ainda né? Mas obrigado. É um assunto de vida e morte que pode ficar para amanhã, né? Eu que agradeço, Fábio. Eu fico muito feliz de estar aqui. Acompanhei a maioria dos episódios, só pessoas muito bem conceituadas estiveram aqui por ganhar a caneca,
estar com você, com o Pedro, que é um grande amigo meu. Então, para mim, foi um prazer mesmo. E eu sei que a rotatividade do programa vai ser grande, tem muitas pessoas, mas espero voltar, né? E quem sabe a gente não volta aí no meio do ano aí com notícias boas aí do Oswaldo Cruz. Vai voltar sim, porque... Deus quiser. Porque pelo que você falou, o trabalho que fazem lá no Oswaldo Cruz merece e você é um cara que é merecedor pra caramba. Podcasts. Merece. Tem que trazer o Rubens aqui pra ele explicar como é que ele fez todo esse... ele vem. Vai bater esse papo com vocês aí. Show de bola, fechou? Obrigado, Pedro. Valeu, agradecer também aos nossos patrocinadores, a agência Kender, todo marketing, impressão gráfica em canecas, camisetas, copos e tudo em publicidade lá na agência Kender, Avenida da Saudade, próximo ao Campus 2 Zona Oeste, entre o Campus 2 e Campus 1, perdão, entre o Campus 1 e o campo do Parque do Povo, ali perto de um House Sport Bar. Um tal de house. E também o Ultracel, nosso patrocinador também do Prudencast. Um forte abraço ao Maurício Caldeira, que é um dos nossos parceiraços de época de Facop e que nos apoia aqui também no Prudencast. Lá na Ultracel você vai ter assistência técnica de celular, tudo que liga na tomada, leva lá, controle remoto, ele tem. Capinha de celular, ele tem. O que mais que ele tem? Carregador, ele tem. Fone de ouvido. Tem também. Daqui a pouco tem uma máquina do tempo, né? Ele vai construir. Se ligar na tomada, ele constrói. Tem que ligar no Energisa para ver se vai ter força o suficiente para essa máquina do tempo. Obrigado, e é isso. Pela oportunidade. Ô, Fábio, e se o Maurício construísse uma máquina do tempo, antes da gente ir embora, o que você queria? Rapaz, voltar uns aninhos aí, né? Voltar uns aninhos? Pra fazer tudo de novo. Então tá bom pra viver de novo. É isso, ô Maurício, constrói aí também, então, a máquina do tempo pro Fábio reviver grandes memórias que eu sei que ele tem. Fica muito. É isso, gente. Valeu, obrigadão, até a próxima. Dance.